nutricionista, seja lá qual for a sua área, seu departamento, tudo requer um estudo. Tudo requer o quê? Um momento de aprendizado, um comparativo para ver onde você está falhando e onde você está pecando. No reino espiritual, fala para o seu irmão, no reino espiritual não é diferente. Eu preciso estudar. Fala, eu preciso estudar sobre o meu adversário. Tem que estudar sobre o seu adversário. E tem que ter conhecimento para não passar batido, certo? É igual eu fico olhando, as pessoas falam, eu sou pastor, você é pastor por quê? Não, porque eu fui ungido. E tá, e cadê o estudo? Aí a pessoa não tem estudo nenhum, não tem conhecimento nenhum, e ela simplesmente foi consagrada a pastor, a profeta, e por isso ela já está apta a estar ensinando. Sim, isso é um dos fatores, sim, mas é importante ter estudo. Você teria coragem de se consultar em um médico que não tem a formação de médico? Você levaria o seu filho a um pediatra que não foi formado em pediatria? Você, por exemplo, colocaria o seu carro na mão realmente de um cara que não estudou sobre a mecânica, que não sabe realmente o que está fazendo? Por mais que às vezes ele tenha o conhecimento, mas o estudo ele liberta, meu irmão. Então, quando eu vejo um crente que ele não gosta de estudar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de aprender sobre a Bíblia, eu já vejo um crente falido, um crente fadado ao fracasso, porque o próprio Jesus e os próprios apóstolos do fundamento, eles foram principais, um dos caras que mais estudou para trazer. Não é porque Pedro era pescador, mas ele não continuou sendo pescador. Ele era pescador. E olha que ele já frequentava sinagogas, ele já ia às sinagogas, ele já estudava por lei, ele já estudava. Porque as pessoas acham que Pedro era pescador e era analfabeto. E não era, meus irmãos. E você vai ver na palavra de Deus que o Pedro, ele foi um dos fundamentos ali da igreja hoje que nós temos. E não faltou estudo para Pedro, não faltou estudo para João, não faltou estudo para Paulo, principalmente, né? Então, por isso a gente vê. Paulo se tornou um dos maiores apóstolos, porque, querendo ou não, ele era um dos que tinha mais conhecimento. Então, se você quer ser um grande no reino de Deus, adquira conhecimento. Provérbios não fala de tudo que você puder adquirir, adquira conhecimento. Tudo, certo? Isso é muito valioso, amém? A live já está funcionando? Tá? Ah, tá. Amém? Efésios 4:11. Abriu aí? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para o evangelista, outros para pastores e mestres. Amém? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar as suas obras e edificar o corpo de Cristo. Até aí. Nós temos 5 ministérios na igreja que são fundamentais: o apostolado, o mestre, o evangelista, o profeta e o pastor. São os 5 ministérios fundamentais que tem que haver dentro da igreja. Ele rege praticamente a igreja, certo? Eu queria que abrisse aí em Lucas 11:49. Lucas 11:49. Pode colocar no telão aqui. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. Passear um pouquinho. Lucas 11:49. Olha só o que aqui Jesus disse. Quem foi que disse? Quem disse? Porque as palavras dos apóstolos são importantes? São. Mas a de Jesus é irrevogável, amém? Tem gente que troca às vezes as cartas paulinas pelo evangelho. Achando que, por exemplo, Salomão é o cara mais sábio do que Jesus Cristo. Não foi. E nunca será.
Então tem gente que já conseguiu ler Provérbios e Eclesiastes, mas nunca leu Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho, onde tem as palavras do nosso amado Jesus. De todos os homens que passou aqui por essa terra, Salomão foi um dos mais sábios. Mas, porém, Jesus Cristo esteve aqui na terra, então as palavras dele são vidas e verdade, amém? Então, se você ainda não, você conseguiu ler Provérbios e Eclesiastes e não leu os Evangelhos, você está perdendo muito tempo. Porque quem tem sabedoria se chama Jesus Cristo de Nazaré, amém? Abriram aí? Lucas 11:49. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Ele lhes enviareis, fala comigo, profetas e apóstolos. Mas eles matarão alguns e perseguirão outros, amém? Então Jesus ele já fala que ele enviará profetas e apóstolos. Veja que o apostolado e o profeta, ele anda junto. Ele tem que andar junto, certo? Ou seja, vamos abrir agora em Efésios 3:5. Bota aqui no telão, por favor. Que não foi revelada às gerações anteriores, mas agora foi revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos e... Nós vamos ver aqui, não, o apóstolo... Bota no versículo antes aí, o versículo 4. Vai botar no versículo 3, por favor. Não, o versículo 4 mesmo, pode deixar no 4. Ao ler o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de quem? De Cristo. Que não foi revelado às gerações anteriores. Quem é que o apóstolo está falando? As gerações anteriores são os quê? Os profetas anteriores, né? Os reis anteriores, os sacerdotes anteriores de Cristo. Mas agora foi revelada pelo Espírito Santo, aos santos, apóstolos e profetas, amém? Então você vê mais uma vez aí o apostolado andando junto com o profeta, certo? Efésios 2:20, abre aí, por favor. Efésios 2:20. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nós vemos aqui também em Efésios, o apóstolo e o profeta caminhando juntos na mesma direção, certo? Agora eu queria que vocês abrissem aí também, no livro de Lucas 16:16. Isso aqui é porque muitas pessoas que não têm sabedoria, eles usam isso aqui como um artifício, né, de ignorância para poder pregar. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus sendo anunciadas e todos ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Eu vou ler em outra versão, coloca na versão para ficar bem mais claro, porque assim, tem várias traduções, certo? Essa tradução é a tradução mais, como eu posso dizer, mais fácil de entender, tá bom? Então, assim, alguns religiosos, eles usam outras versões e acabam se enganchando nesse versículo aqui, ó. Lucas 16:16, eu vou abrir aqui, ó. Diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até o João. Desde então é anunciado o reino de Deus. A lei e os profetas. Bota aí no começo daquela lá. Até a chegada de João, a lei de Moisés e as mensagens dos profetas eram seus guias. Você vê que, só porque eu mudei aqui a versão, ela muda um pouquinho mais com o entendimento. Aí tem gente que usa, a lei dos profetas duraram até João, ou seja, olha, a lei e os profetas duraram até João. Aí o pessoal fala assim, pensa assim, então quer dizer que a partir de João Batista não tem mais profeta. Não existe mais profeta. A partir de depois que João Batista morreu,
acabou-se ali o ministério dos profetas. É isso que a Bíblia está dizendo? Claro que não, meu irmão. A Bíblia está dizendo que a lei que foi escrita por Moisés ali no Pentateuco, né, que era o guia para a raça humana, certo? Ela foi até João Batista. Por quê? Porque a partir de João Batista que veio Jesus Cristo, a lei, ela seria o quê? Dentro do homem, através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, e não mais a lei, certo? Entenderam sobre isso? E os profetas, todos esses profetas de Malaquias até Isaías, voltando para Isaías, eles vieram pregando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Eles caminhavam o povo a Jesus Cristo. Então por isso que fala que a lei, num apoio com os profetas, caminharam até João Batista, que chegaram em Cristo. Agora em diante é sobre Jesus Cristo e mais nada, certo? Entenderam só até aí? Então o pessoal vai te falar, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Ou seja, Jesus fala, quando ele chegou assim, ele falou, ó, é chegado a vós o reino de quem? É chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus é chegado até vós. Quando Jesus veio a essa terra, o reino se implantou aqui, o reino de Deus. O governo de Deus se implantou na terra através de Jesus Cristo aqui na terra. Ok? Ficou claro até agora que você vê que depois do Novo Testamento, eu mostrei várias vezes os apóstolos e o próprio Jesus Cristo falando sobre o apostolado, o apóstolo e o profeta. Por que eu mostrei isso? Para que as pessoas não usem Lucas 16:16 para ficar falando que o profeta só veio até João. Ok? Então hoje ainda tem profeta? Tem ou não tem? Tem apóstolo? Tem, porque lá em Efésios está dizendo que uns foi separado para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para pastores, certo? Pode ter igreja que fala assim, eu não quero apostolado nessa igreja, eu não quero profeta nessa igreja, eu não quero evangelista nessa igreja. Pode. Só que você não pode congregar numa igreja dessa. Igreja onde não tem um mestre, onde não tem um apóstolo. Gente, o apóstolo de hoje não é um apóstolo de fundamentação. Coloquem na cabeça de vocês. É porque a gente acha que o apóstolo, apóstolo é igual o apóstolo dos 12. Não é, gente. O apóstolo que nós temos hoje não é o apóstolo de fundamentação. Certo? O apostolado de hoje, eu vou trazer outro estudo sobre isso, senão nós vamos ficar no apostolado aqui mais 2 horas. E eu vou adiantar. Mas o apostolado não é de fundamentação, como foi os 12 apóstolos. Mas é o apóstolo que tem sua função separada dentro do corpo de Cristo hoje da igreja. Amém? Então nós vamos entrar agora, certo? No Antigo Testamento, a lei se apoiava nos profetas. Os profetas se apoiavam também na lei. No Novo Testamento, quem anda junto? Os apóstolos e os profetas, certo? Até aí ficou claro? Não ficou claro? Acende as luzes aqui. Vamos ler Atos 13, versículo 1. Pode abrir aqui Atos 13, versículo 1. Atos 13, 1. Entre os profetas e os mestres da igreja de Antioquia, na Síria, estavam, Barnabé e Simeão. Ou seja, você vê que já tinha profetas e mestres na igreja de quem? De Antioquia. Tinha ou não tinha? Isso aqui é no Novo Testamento, ó, já depois de João. Então aqui só para mostrar que já tinha profeta lá dentro, mestre e apostolado lá dentro também, que isso é um apóstolo estava lá dentro. Ok? Abre em Atos 21, 10. Atos 21, 10. Muitos dias depois, chegou à Judéia um profeta chamado Ágabo. Olha só, Paulo estava ali, e aí esse Ágabo veio, ministrou na vida do apóstolo Paulo sobre o que ia acontecer com ele. Ou seja, um profeta veio e ministrou. Existia profeta no Novo Testamento? Sim ou não? Então esse negócio de falar aqui, Lucas 16, 16, que os profetas duraram até
João Batista, pelo amor de Deus, o nome disso é falta de instrução, ok? Agora nós vamos começar a falar um pouco sobre os 3 níveis do profeta. Primeiro, existe o espírito de profecia, certo? O que é o espírito de profecia? Abre aí Apocalipse, capítulo 19, 10. Primeiro nível do profeta, que é o espírito de profecia. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. É por isso que ninguém pode adorar anjo. Até o apóstolo João, que estava ali no Apocalipse, que quando foi adorar o anjo, o próprio anjo rejeitou ele e falou: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos que dão testemunho da fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Ou seja, em outra versão vai estar o espírito de profecia, a mensagem revelada aos profetas, ou o espírito de profecia, certo? Eu quero que vocês entendam bastante isso e prestem atenção. Primeiro nível do profeta é o quê? O espírito de profecia. Lá em Joel diz que ele derramaria o espírito sobre toda a carne. E todos profetizariam. Todos iam profetizar, certo? Aí o que é que acontecendo? Às vezes você está aqui na igreja. Está em um ambiente profético. O que é um ambiente profético? Nós estamos buscando o que aqui dentro da igreja? Jesus Cristo, certo? Ele é o espírito de profecia. E aí do nada você começa o quê? A ser usado por Deus. E Deus começa a te usar em profecia. E o que é profecia, pastor? Profecia é quando eu estou vendo uma chave de carro, quando eu estou vendo aqui a chave de uma casa. Não. O profeta ele tem a função de exortar. O que é exortação? A pessoa acha que exortação é brigar, repreender. Não é. Exortar é palavra de ânimo. Porque tem gente até hoje que acha que exortação é chegar lá e chamar a atenção. Repreender não. Exortação é palavra de ânimo, é animar a pessoa, é encorajar a pessoa. Ou seja, esse é um dos fatores que o profeta está ali. Ok? Outra função é o quê? Edificar a pessoa. O profeta tem a função de edificação na vida da pessoa. Outra função, o profeta tem a função que de fundamentalizar Cristo na vida da pessoa. Então, você já vai ver várias vezes o profeta falando que é aqueles profetas da morte. Você vai morrer. Eis que você vai morrer. Eis que você vai pegar uma doença. Não sei o quê. Gente, isso não é função do profeta, isso é diabólico. Porque a palavra diz que o cara tem que exortar, o que é palavra de ânimo, tem que edificar. Se eu falar aqui, Vitória, você vai morrer porque você está assim. Eu estou edificando ela em quê? O que é que eu estou edificando essa pessoa em quê? Em nada. Se eu falar assim, ó, João, você vai morrer porque você pecou. O demônio vai te levar para o inferno. Eu estou fundamentando ele em quê? Em medo. Você fala, Johnny, eu vi você morrendo assim, assado. E tal. Você vai morrer com 3 dias, como eu já vi. Em 1 semana, tu vai cair duro no chão. Profetada pura, meu irmão. Porque se o cara tem a função de exortar, eu estou exortando a pessoa desse jeito? Eu estou encorajando, eu estou incentivando? Ah, pastor, mas antigamente os profetas faziam assim. Chegava, falava que ia morrer e morria. Até no Novo Testamento teve. Mas quem foi que fez isso? Foi o apóstolo. Quando Ananias e Safira chegou lá mentindo para Deus. Então o profeta tem a função dele dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Outra coisa, função do apóstolo, ele tem que estar onde? Dentro do corpo de Cristo. Fala comigo, o apóstolo tem que estar dentro do corpo de Cristo. Ou seja, o apóstolo, o profeta ele tem que estar dentro do corpo de Cristo. Fala, o profeta tem que estar dentro do corpo de Cristo. Não existe profeta hoje fora do corpo de Cristo.
Não sei se era a minha. Então todo profeta hoje ele tem que estar dentro do corpo de Cristo. Esse negócio de, eu sou profeta das nações, que eu ando pelo mundo todo, e ninguém manda em mim, e ninguém não sei o que, isso é demônio. Não existe profeta sem apóstolo, sem sacerdote. Todo profeta ele tem que estar debaixo de um sacerdócio. Não existe profeta pastoriano. Profeta não é pastor. Certo? Então, profetas, nós veremos várias cartas onde o profeta ele anda junto com quem? Com o apóstolo. O apóstolo é o sacerdote ali daquela igreja. Pastor, o senhor é apóstolo? Não, mas serei um apóstolo, amém? Amém. Porque já foi profetizado sobre minha vida o apostolado. Enquanto isso, eu estou aqui seguindo no pastoreio. Mas também eu toco no apostolado. Porque a função que eu faço aqui praticamente mostra isso. É questão de tempo, gente. Não é algo que eu vou chamar alguém. Não, Deus vai fazer tudo se caminhar para que eu seja consagrado a isso. Ok? O que a pessoa acha? Primeiro nível, ela acha que porque ela está no ambiente profético e ela já foi naquela igreja que tem aquelas irmãs do coque? É uma benção, meu irmão. Aí você vê aquela profeta. Tem um bocado de profeta ali dentro. Não tem um bocado de profeta? Mas às vezes elas só estão profetizando porque estão num ambiente profético. Estar num ambiente profético te leva a profetizar. Pastor, me mostra isso. Fala assim, mostra isso para mim, pastor, na palavra. Eu vou te mostrar. Abre aí 1 Samuel 10:10. 1 Samuel 10:10. Olha só. Samuel era profeta? Samuel era o quê? Era o quê? Não, Samuel era profeta sim. Agora Saul era profeta? Saul era o quê? Rei. Vamos lá. E chegaram a Gibeá, Saul, Céu e viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Saul estava o quê? Indo em direção ao lugar e viu um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Solta aí. Saul, só para atualizar para vocês aqui, Saul, nesse momento aqui que ele estava nessa direção, sabe o que ele estava indo fazer? Ele estava indo matar Davi. Ele queria matar Davi, queria matar o profeta. Aí ele estava indo no meio da estrada, daqui a pouco ele se encontra com um grupo de profetas, ele começa a fazer o quê? Profetizar. Sabe por quê? Porque o espírito de profecia se apoderou dele quando ele entrou num ambiente de profetas. Aí tem muita gente que está aqui com o coração querendo matar o irmão, com raiva da família toda, em mágoa, em prostituição, em pecado, em lascívia, em tudo que você pensar, e está profetizando na igreja. E você fala, essa pessoa é cheia de Deus. Ela não é cheia de Deus não, porque até uma mula profetizou. Às vezes você estava recebendo a profecia de uma mula. Às vezes é o burro que está profetizando para você. Mas você fica encantado, porque ele entrou num ambiente profético. Sabe por quê? Se aqui na igreja tiver algum profeta e ele lá abrir o mundo espiritual, qualquer um começa a profetizar, porque está escrito em Joel que ele derramaria sobre toda a carne. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala, todos podeis profetizar, um depois dos outros, todos podeis profetizar. Fala comigo, todos podeis profetizar. Mas não quer dizer que todos são profetas. Você entende? Aí você na sua cabecinha acha assim, nossa, aquele irmão chegou em mim, aquela irmã chegou em mim e falou umas coisas assim, meu Deus, ali é um profeta. Não, às vezes era o burro que estava ali só profetizando, porque estava num ambiente de profecia, porque o espírito de profecia estava ali, ok? Então esse é o primeiro nível do profético.
No ambiente de glória, todos podem ser profeta. Ok? Vocês entenderam sobre isso? Agora nós vamos para o segundo nível, segunda etapa do profético. Fala comigo, o dom de profecia. Qual a diferença de estar no ambiente profético e profetizar, e a diferença do cara ter o dom de profecia? Olha só, ele tem um dom de profecia, mas ele ainda não é profeta. Fala comigo assim, ele tem um dom de profecia, mas não é profeta. Vamos lá. Qual a diferença desse primeiro, o espírito de profecia, que todo mundo pode profetizar no ambiente de glória, e depois esse que tem o dom de profecia? Esse que tem o dom de profecia, ele não precisa estar no ambiente de glória. Ele profetiza porque ele tem ali o dom dentro dele. Então ele vai lá, ele não precisa estar com aquela atmosfera, aquela presença. Não, ele vai lá, olha para você aqui, ele tem um dom, ele começa a profetizar na sua vida. Ele começa a ser usado por Deus em profecia sobre a sua vida. Porque ele tem o dom da profecia. Então ele não fica limitado ao ambiente. Se o ambiente estiver cheio, igual Saul. O ambiente está cheio da glória, então agora eu vou profetizar. Não. Ele, independente de estar no ambiente cheio de glória, ele tem um dom da profecia. Ele é usado por Deus como profeta para falar coisas de Deus para você. E o que é que acontece? Qual é a diferença dele para o primeiro? Porque é sempre uma profecia individual. O cara chega aqui, ó, eis que eu te digo, João. E é uma profecia de Deus para o João. O profeta que tem um dom de profecia, ele profetiza diretamente ao indivíduo. Fala que quem tem um dom de profecia, profetiza diretamente ao indivíduo. Você vai ver ele chegando aqui, ó, isso que te digo, Deus manda te falar isso aqui, vai acontecer isso, é isso. É de Deus, sim. Aí ele não precisa, por exemplo, estar no ambiente de glória, uma atmosfera. Ele vai lá e tem um dom, e Deus vai usar ele para profetizar sobre. Às vezes você está dentro do carro, e aí ele está dirigindo, aí Deus fala, ó, essa pessoa está assim, fala isso para ela, isso. Quer ver o que as pessoas confundem? Se uma da assunção do profeta é edificar a pessoa. Pastor, mas um dia Deus vai mostrar se tem alguém em pecado, se não tem alguém em pecado, Deus vai mostrar com certeza, meu irmão. Só que aí a função do profeta é o quê? Edificar, exortar e o quê? Fundamentar. Aí o que ele vai fazer? Esse que eu vejo, cadeira, você está em pecado. Satanás se apoderou do seu coração no meio da igreja, no meio da congregação, no meio de todo mundo. Ele edificou esse irmão? Ele matou esse irmão. Destruiu o ministério desse irmão. Destruiu a vida, o casamento, se o cara for casado. Destruiu tudo. Porque ele não edificou em nada. O verdadeiro profeta, sabe o que ele faz? Ele chega ali, cadeira, vem cá. Longe de todo mundo, fala, ó, está acontecendo isso na sua vida, está errado. Mude sua vida, Deus mandou te dizer isso. O próprio Natan e Davi. Natan não chegou lá em Davi e falou assim, ó, Davi, tu fez isso aqui, você está errado. Não, ele falou, Davi, vamos lá conversar, vou te contar uma história. Tinha um homem que era assim, o que é que esse homem merece, Davi? Davi, esse cara merece a morte. Aí Natan fala, esse cara é você, Davi. Agora eu te pergunto, Natan fez o certo? Edificou? Fundamentou? Exortou da forma certa? Agora o profeta que chega lá para se aparecer, para gritar no meio dos outros, isso aí é demônio puro, meu irmão. Demônio puro. Gente, Deus não quer de forma alguma expor ninguém ao vexame e à vergonha. Porque eu vou te falar uma coisa, Jesus Cristo expôs a sua vergonha para que vocês não sejam envergonhados assim, gente. Não é da vontade do Pai. Se tem alguém que tem misericórdia, compaixão e paciência, se chama Jesus Cristo.
Só que quem tem vontade de expor o irmão é o demônio, é o diabo puro. Ele tem vontade de expor mesmo o irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele vai matar o ministério. Quantas pessoas eu já vi dentro de uma igreja e um tal de um profeta chegar lá e falar coisa no meio de todo mundo e aquele cara nunca mais ser o mesmo, porque foi envergonhado, porque foi humilhado, porque foi exposto. Agora eu vou te falar, isso é da vontade de Deus? Aí quer que essa pessoa saia da igreja revoltado, por quê? Quem gosta de passar vergonha aqui? Você toma uma queda às vezes ali, você fica sem graça. Imagine uma situação dessa. Então vocês têm que ter cuidado com esse tal de profeta. Profeta de live, meu irmão, você nem trava, para você ter ideia. Porque primeira coisa, você não sabe quem é o cara. Você não sabe como é a vida do cara. Você não sabe de onde ele é, de onde ele veio. Você não sabe a história dele. Aí você deixa ele botar a mão na sua cabeça. E às vezes é o burro ali. Um jumento. Não tem nada para te oferecer. A vida dele não condiz com o dom da profecia, com o profeta. Não condiz. O cara é mal pagador. O cara é todo errado financeiramente. O cara é todo errado com família. A menina é toda desgraceira dentro de casa. E na igreja é uma coisa, chega em casa é o demônio puro. Que nem o marido quer. Aí uma pessoa dessa é profeta, gente? Uma pessoa dessa pode botar a mão na sua cabeça? Não pode. Então, para ser profeta, uma das qualidades de ser profeta é o quê? Ter a vida idônea, reta diante de Deus. Ser um exemplo. Dentro de casa e na sociedade. Certo? Então, tem muita gente que tem um dom de profecia e é irrevogável o dom. Ele vai olhar para você, ele vai ver, ó, esse cara aqui está mandando falar isso aqui para você, isso aqui para você. Ele tem um dom de profecia. Tem outros que só profetizam no ambiente profético. Quando está todo mundo ali na presença de Deus. Quando está todo mundo ali, sabe? Cheio da presença de Deus. Só que quem tem um dom da profecia, ele profetiza uma profecia individual. Alguém que já recebeu uma profecia individual? E o cara chegou assim, o profeta ou a profeta chegou assim e falou, ó, isso, é isso e isso. E mostrou a sua vida ali. Revelou coisas que estavam ocultas no seu coração. Para que isso? Para que Deus seja mostrado. Para que Deus seja revelado para você. Por isso que o profeta chega ali e conta coisas que só você sabe. Quando vai orar por você. Mas às vezes o irmão aqui não tem um dom de profecia, mas ele está no ambiente profético. Aí o irmão chega assim, moço, fulano foi usado para falar comigo. Ixi, coisa que só eu sabia. Ele não tem um dom de profecia, mas ele estava no ambiente profético, estava no ambiente de glória. Mas no natural dele, ele não chega lá e orar por você e Deus revela as coisas para ele. Vocês estão conseguindo identificar isso, a diferença? Gente, é por isso que é bom você estudar a Bíblia, meu irmão. Porque estava todo mundo achando que todo mundo é profeta. Porque profetizou, quer falar alguma coisa, filho? Eles pregam uma questão de que tipo, são intocáveis. Ah, são profetas, o cara está vivendo uma vida totalmente errada do que diz a palavra. Aí quando você vai repreender ele, fala, não, eu sou profeta. Ah, daquele que tocar no ungido do Senhor. E nem precisa você se preocupar, que o próprio Deus vai tocar nele. Tudo. Deus vai pegar ele de forma certa. É Deus quem faz isso, amém? Lembra que eu falei, quem tira a autoridade é quem? E quem coloca é quem? Pronto. Só. Olha só aí, ó.
Olha só essa passagem, muito boa, bem lembrada, Robson. Vocês entrou no ambiente profético, pronto, vocês vão profetizar. Amém? Se vocês entrar no ambiente de cura, todo mundo vai botar a mão e vai curar. Todo mundo que for o quê? Separado para fazer isso. Tá? Então, é importante você saber isso, tá, pastor? E o profeta, eu nunca consagrei um profeta aqui nessa igreja. E eu vou em igreja que tem mais profeta do que pastor, que obreiro, que tem mais profeta do que voluntário. Tem igreja que tem mais profeta do que voluntário. Sabe por quê? Porque não estuda a Bíblia, gente. Porque quando a pessoa estuda a Bíblia, ela sabe o que está fazendo. Moço, para me derramar um olho na cabeça de alguém que fala, não, agora você é profeta. Ixi, mas Deus vai mandar, amém? Vai mandar ou não vai? Vai. Primeiro, para ser um profeta de ofício, olha só, anote aí quem está anotando. Para ser um profeta de ofício, tem que ter revelação da palavra. Não existe profeta de ofício, que é o profeta mesmo, que não tem a revelação da palavra. Profeta que chega aqui, não prega direito, não sabe pregar. Quando prega, aquela pregação rasa, aquela pregação que todo mundo, até se botar um menino para pregar, que o menino prega. Isso não é profeta de ofício, não. Ele tem um dom de profecia, pode ter. Ele às vezes pode estar profetizando no ambiente profético, mas seu profeta de ofício não é. Porque ele tem que ter o quê? Revelamento da palavra. O que eu estou trazendo para vocês aqui é um revelamento ou não é? É nesse nível que tem que ser. É nessa profundidade. O cara tem que saber o que é a palavra de Deus. Outra coisa. O profeta de ofício, ele fundamenta o ministério. Ele fundamenta a igreja. Ele fundamenta o corpo de Cristo. O que é fundamento, engenheiro? Fale para mim o que é fundamento. Fale. O cara que é o profeta de ofício, ele está na base ali, ó. Cuidando. Fazendo crescer de forma certa, de forma firme, concreto aquilo. Forte, edificado. O cara, quando é profeta de ofício, ele faz isso. Ele pega o João aqui, ó, que chegou ontem na igreja, e ele pega o João aqui, ele começa a tratar João de um jeito, que João daqui 6 meses está pregando com autoridade. O cara está se livrando do pecado que é errado, porque ele está fundamentado. Ele pega o outro ali na igreja, ali, ó, ele está fundamentando toda a igreja. Ele pega um dia e fala assim, ó, eu vou fazer um discipulado aqui, e vou ensinar vocês a palavra. Ensina a palavra de forma maestral, sabe, com dedicação, que a pessoa fala, meu Deus, nunca vi isso na Bíblia. Outra coisa que o profeta faz, ele prega com autoridade. Sabe o que é autoridade? É o que eu falei, ele sabe o que ele está falando, e ele tem o que? Respaldo para falar aquilo. Aí você vê várias igrejas assim, consagrar esse menino de 10 anos a profeta. Consagrou, derrama o olho. Gente, desde quando uma criança pode ter uma autoridade? Desde quando uma criança... Já viu uma criança policial? Não tem. Já viu uma criança presidente do Brasil? Não tem. Já viu uma criança deputado? Político? Não tem como, gente. Já viu uma criança ser chefe de família? Não tem autoridade sobre criança. Criança não pode ser consagrada profeta. É porque às vezes ele entrou no ambiente profético e ele começa a profetizar, porque todos os jovens profetizariam ali, né? Joel fala. Os jovens profetizarão, terão sonhos, visões. Aí, não, esse menino é profeta. Pega o óleo. Profeta, profeta. Pelo amor de Jesus Cristo. O próprio Paulo fala que você não deve se precipitar em colocar a mão em ninguém, consagrar ninguém a nada, se o cara for neófito, for inexperiente. Que experiência de vida tem uma criança para poder ser profeta e chegar a profetizar num casamento para Vitinho? Se o cara não é nem, o menino não sabe nem o que é casamento.
Você tem que ter autoridade para ser profeta de ofício. Certo? Então não adianta, toda igreja que você vê, profeta mirim, você corre e não olha nem para trás, meu irmão. Você corre, sabe o que é correr? Fecha o olho, quem você puder pegar na mão e levar junto, leva. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Não deixa não. Profeta mirim é diabo puro. Você já vê que o líder daquela igreja não tem um discernimento espiritual nenhum, não tem um fundamento na palavra, não tem a revelação da palavra. Então não existe profeta mirim, porque tem que ter autoridade. Aí o menino está aqui, pregando aqui, não sabe nem ler a Bíblia, para começar, porque é difícil você ver, os adultos hoje não conseguem ler a Bíblia toda, é uma criança. Pode ter, pode ter. Só que todo profeta ele tem que ter o quê? Intimidade com a palavra. Ele tem que ter o quê? Intimidade dentro da palavra. Porque como é que ele vai trazer uma palavra revelada se ele não lê Bíblia? Tem que estudar a Bíblia. Gente, estudo, bota na mão no juízo aí. O estudo não se tem de um dia para a noite, gente. Não tem como falar, vou pegar agora aqui, vou estudar a Bíblia toda. Toda. Eu consigo fazer isso amanhã? Eu consigo? Não tem condições nenhuma de um ser humano fazer isso. Não tem condições. Então, para se ter um profeta de ofício, no mínimo que ele precisa ter é tempo. E tempo de qualidade de estudo. E o pau que rola aí é profeta mirim. E eu fico impressionado. Quando eu vejo o profeta mirim, eu chego a me arrepio. De nervoso. Mas eu não fico com raiva do menino, não. Eu fico com raiva do líder espiritual dessa criança. E dos pais dessa criança, que deveria ser uma autoridade sobre essa criança. E deixa essa criança viver um trem dessa. Porque se eu falar assim, ó, Jennifer, vem cá, vou te consagrar. Por ela mesma, ela vai. Agora os pais dela, se tiver juízo, falam, não, minha filha não. Minha filha não vai. Aí Lucas fala que ele crescia em graça e conhecimento. Ele crescia em graça com o próprio Jesus. Gente, é porque não existe, gente. Então se eu chegar aqui, não, filho aqui da menina aqui pequena, vem cá que eu vou consagrar. Se o pai tiver juízo e tiver conhecimento bíblico, não deixa. Agora, se não tiver o conhecimento bíblico, o que é que ele faz? Que bênção, meu filho foi consagrado profeta. Não sabe o terror que vai causar na vida dessa pessoa. Não sabe o que é que... Pastor mirim. Misericórdia de Jesus. Mestre mirim. Exu mirim. Só faltou isso. Estava aí, sem pastor. Gente, é coisa simples. Profeta de ofício, não existe profeta de ofício, pastor mirim, pregador, você pode até ser pregador, certo? Porque para pregar não precisa de muita coisa. Se você abrir a Bíblia ali, Jesus, ele vai te usar para pregar de qualquer forma. Agora é outra questão, ter autoridade na pregação, aí já é outra questão. Qual a criança que tem autoridade para pregar, gente? Aí a criança vai falar sobre adúlteros. Que autoridade? Ela vai falar sobre pais e filhos. Que autoridade? E às vezes a criança ali, ela está pregando, não sabe nem o que ela está pregando. Porque ela faz aquilo, mas em casa é totalmente diferente. Que pregador é esse? E a maioria das crianças são assim, porque são crianças, gente. Então você vai pegar uma criança ali, pegar ela, se ela tem aquilo ali dela, você vê que ela está desenvolvendo aquilo, o que é que você faz? Você ensina, você educa, você mostra o caminho, você mostra como é que tem que ser feito, para quando chegar a idade correta e certa, começar a desenvolver no chamado, no dom espiritual que Deus colocou sobre a pessoa, ok? Agora não existe. Outra coisa,
O profeta, ele tem que andar junto com o fundador da igreja, junto com o apóstolo. Por exemplo, se eu estou aqui e eu estou falando assim, ó, esse aqui, nós vamos pregar, ensinar a igreja sobre os 3 níveis do profético. Não, você não vai ensinar sobre isso não, pastor. Vai não, nós vamos ensinar sobre água e vinho. Vamos, mas a visão é essa. Ó, a visão esse ano é o que? O ano do extraordinário. Aí o profeta chega assim e fala assim, o profeta fala, não, esse ano é do crescimento, não é do extraordinário não. Então, o profeta ele tem que andar junto com o apóstolo, ou o pastor da igreja. Por quê? Porque ele está ali ajudando, o alicerce está ali, ó, fundamentando junto. Ele está ensinando junto, o pastor está aqui ensinando, o apóstolo está ensinando, e ele está ali junto também, colado, ensinando, fazendo a obra. E uma diferença primordial, o profeta de ofício, às vezes ele fica um ano todo sem profetizar. Você não vê nada, ele fala, esse que te digo, não. E ele não deixa de ser profeta, mas quando ele abre a boca, ele fala, as coisas acontecem. E acabou. Ele fala para um ministério todo e acontece. Ele fala para uma nação toda e acontece. Ele fala para o presidente de um país e acontece. Esse é o profeta de ofício. Vocês entendem sobre isso? Porque o povo acha que Elias estava lá e toda hora ele chegava lá, esse que eu te digo. Esse que eu te digo, olha esse cara no deserto, filho. Está ficando claro isso aí para vocês? Então, o primeiro nível do profético é o quê? Como é que é? O espírito de profecia, a manifestação do espírito, o espírito de profecia. Vocês entendem sobre isso? Então, nem todo mundo que está na igreja que está profetizando é profeta. É por isso que aqui na igreja a gente não deixa todo mundo botar a mão na sua cabeça. Porque nem todo mundo aqui é líder. Quem não é líder não pode orar por ninguém. Entende sobre isso? Porque eu tenho que saber quem é a vida da pessoa, como é a vida. Olha, gente, olha só que isso aqui é meu, gente. Eu não quero que ninguém coloque a mão sobre a sua cabeça que eu não conheça. Todo líder aqui para mim, primeira coisa que tem que ter, se tiver rede social bloqueada, alguma coisa do tipo, esquece. Porque está escondendo o quê? É o profeta do esconderijo do Altíssimo? É? Eu tenho que saber como é que é a vida do cara dentro de casa, fora de casa. Porque eu não vou deixar de forma alguma ninguém colocar a mão sobre a sua cabeça vivendo de uma vida errada. E tem pastor que não está nem aí não. É profeta mesmo, prega lá, vai lá. Coloca a mão na cabeça lá de fulano. Chega lá e faz. E não é assim que funciona. Então, primeiro é o quê? O espírito de profecia. Todo mundo pode profetizar, certo? O segundo é o quê? Dom de profecia. Ele faz a profecia direta, certo? Ele vai lá diretamente ali para a pessoa, para o indivíduo. E ele tem um dom de profecia. Ele não precisa estar num ambiente profético. Fala comigo. Quem tem dom de profecia não precisa estar em um ambiente profético. O terceiro é o quê? Tá vendo como vocês anotam, as coisas mudam? Eu dei uma bronca aqui no líder. Teve um curso de líderes aqui, né? Reunião já. Mas foi uma bronca tão linda, porque os bonitos chegou aqui, eu não vi uma caneta e um papel para anotar. Aí no final de tudo eu perguntei, o que é que eu falei no início? Aí só ficou o grilo ali. Cri, cri, cri. O que é que eu falei no meio? O grilo de novo. Cri. Eu falei, a próxima vez que eu for fazer uma reunião, uma escola de líder, vocês aparecerem sem nada para anotar, aí vai ter que dar, vai se consagrar membro mirim. Criança na fé. Tudo bem, você é visitante na igreja, você é novo. Não tem problema, você vem. Agora um crente velho da igreja. Não traz um papel, uma caneta, um celular para anotar nada. Isso aqui foi revelador para vocês hoje?
Tem gente aqui que achava que tudo era profeta. Ixi, é todo mundo profeta. Lorena chegava lá na minha cabeça, profeta, profeta. Eu ia consagrar ele a profeta. Se fosse outra igreja, meu filho chega lá de mim e eu dormia ali. Agora, profeta, profeta. Aí eu chamo outra igreja aqui, ó, o profeta Mirim. Tá amarrado. Então vocês entenderam muito bem como funciona a questão do profético. Então quando você for na igreja, meu irmão, você vê aquelas várias pessoas profetizando. Aí você não fica impressionado, não. Não fica ali, ah meu Deus, como tem profeta nessa igreja. Porque pode ser o burro profetizando. Gente, o espírito de profecia, você viu lá, Saul estava querendo fazer o quê? Saul queria matar Davi, queria matar o profeta. Aí ele encontra com um grupo de profetas. Daqui a pouco está Saul profetizando. Até eu falo, mas como é que o menino é profeta também, esse homem aí já é profeta, é? E o cara ficou profetizando 3 dias, meu irmão. Se você está num ambiente evangelístico, de evangelismo, você vai ser tomado por aquilo. Quer ver uma coisa, pessoal, eu não sou evangelista. Eu não sou, mas eu chego lá e evangelizo. Agora junto a turma aqui, embora todo mundo, aquele que tem vergonha, fala, não. Inclusive essa semana vai ter. Todo primeiro domingo do mês, ou primeiro dia do mês, a gente vem na oração, a gente ora aqui, todo mundo ora. E depois a gente vai fazer uma oração no quarteirão, não é? Aí quem tem vergonha vai junto. Com vergonha, sem vergonha, vai todo mundo junto. E começa a orar também na rua aqui, profetizando, ó, eu declaro que isso aqui é assim, vai ser assim, tal, em nome de vira profeta e evangelista ali. Porque o pessoal vem passando na rua e fala, acho que esses doidos aí andando aí, caminhando. Está evangelizando, eles querem saber o que é. Você anda num mistério que era envolvido com cura, o Espírito Santo vai te usar para fluir na cura. Mas não quer dizer que você tem um dom de cura. Às vezes você está num ambiente ali, você vai colocar as mãos ali e está ali o Espírito do Senhor curando as pessoas. E aí não quer dizer que você tem um dom de cura, não. É igual o mestre. Deus vai lá na infinita graça, Ele te ensina ali uma palavra, você ensina ali na célula, com uma, sabe, maestria. Pessoal, nossa, como Ele ensina bem. Agora bota o homem aqui no público, bota a mulher aqui no público e não desenrola nada. Por quê? Pode ser que tenha um dom, pode ser, mas não tem tempo de estudo, não tem tempo de aprendizado, não teve tempo suficiente para desenvolver. Pregador de célula não é pregador de altar. Vocês entendem isso? Então não é todo mundo que prega na célula bem que vai pregar no altar bem. E cabe quem? Cabe a mim ter essa visão. Eu vou na célula, gente, eu frequento as células, eu vejo as pregações, eu fico olhando, eu observo. Aí eu só vejo o povo, fulano está pregando bem, você viu lá como é que está? É normal que se a pessoa lê a Bíblia, veja isso aí, por favor. Se a pessoa está lendo a Bíblia e está estudando, é normal que ela faça o quê? Pregue. Agora é difícil trazer uma revelação da Bíblia assim, meu irmão. Trazer revelação da Bíblia, o mestre consegue fazer isso, ensinar com, sabe? E outra coisa, todos esses cinco ministérios, fala assim, todos os 5 ministérios tem que ter maturidade. Não adianta. Não vem com pastor mirim, evangelista mirim, não vem com profeta mirim, apóstolo, não vem. Tem que ter maturidade. Tem que ter conhecimento da Bíblia, a palavra revelada. Tem que ter. Tem gente que é evangelista, mas não conhece um pouco da palavra, não lê nem o Novo Testamento. E é evangelista, é ou não é? É. Mas ele não vai ser um evangelista de ofício dentro desse ministério, se ele não tiver o quê? Clareza no que ele está fazendo aqui, ó. Ou seja, é a obrigação de todos nos 5 ministérios conhecer e ter a palavra revelada. Certo? Então eu não vou me precipitar, não me precipito. Eu tenho poucos obreiros aqui na igreja, por quê? Porque é assim que funciona. Eu só consagro quando Deus me mostra, Deus fala para mim, eu consagro. Aí ainda assim eu pego o meu olho e vou analisar como é que é a vida da pessoa. E agora, para ser líder de célula agora ficou pior também.
Mesma coisa. Dificultei no máximo porque não adianta. Não adianta. Não é porque tem a vocação, não é porque. Não adianta. Para ser líder, você pode ter até um vice-líder, você pode ter até um secretário de célula, mas só vai ser líder de célula mesmo se tiver sangue no olho, se estiver estudando, se estiver tendo a palavra revelada. Certo? E assim funciona. Tem que se direcionar bem, tem que manusear bem a palavra, tem que ter conduta de vida. Não adianta, se você é inconstante, não adianta. Você não serve para ser líder desse ministério. E nem de nenhum. Nem nesse ministério, nem de nenhum. Mas vai depender do líder daquele ministério. Porque tem líder que qualquer coisa serve. Tem igreja aí que tem... Eu já congreguei em igreja que tinha mais obreiro do que gente. E era o culto assim... Aí os obreiros tudo fardados nas igrejas. Não tinha mais... As cadeiras tudo vazias, porque tinha mais obreiro do que gente. Aí você ia perguntar aos obreiros sobre a Bíblia, não sabia ninguém. Não tem conhecimento da palavra. Tem gente que se for dar uma aula dessa aqui, meu Deus do céu, manifesta. Que nunca ouviu falar disso aqui. Tem crente aqui de igreja velha aqui, que nunca ouviu isso aqui. Tem anos de igreja, ó, e nunca ouviu falar disso aqui. Mas fala assim, ainda bem que eu sou da praia. É, porque aqui... 2 anos de Bíblia aqui, você já sabe que o primeiro... O cara, ele não vai ser um consagrado mirim aqui na igreja, não. Vocês entendem? Então eu não posso pegar ali o Lourenço, o filho do meu amigo Fernando, e falar assim, agora eu vou consagrar o Lourenço aqui. Se o pai dele tiver juízo e tiver conhecimento, ele fala, misericórdia. Não, meu filho, não, vem cá, meu filho. Papai te ama. É assim que funciona. Amém? Vamos ficar de pé? Tá vendo como é bom aprender Bíblia, gente? Meu Deus do céu, é bom demais. Fala para o irmão do seu lado, é bom de aprender Bíblia. Fala para ele. É bom aprender Bíblia, não é? É bom, não é? É bom demais, gente, aprender Bíblia. É libertador. Gente, é libertador. Um dia eu vi no Instagram o cara lá tocando, ele falou assim, e eu que profetizei para profeta da minha igreja. Eu falei... Nem a minha era profeta, nem ele profetizou. Ele deve ter profetizado no ambiente de profecia. E ele postou com alegria. Eu falei, misericórdia, ô Senhor, dá juízo, rapaz. Ou então bota um líder para ensinar esse menino. Amém? Feche seus olhos. Aleluias. Hoje nós vamos tomar ceia do Senhor também, tá? Irmãos, pastor, não vou tomar ceia. Não me sinto bem em tomar ceia. Eu não quero tomar ceia por causa que eu me sinto não favorável a isso. Tem algum problema? Não vai cair um raio sobre a sua cabeça. E ninguém vai ficar aqui olhando para quem está tomando, quem não está tomando, por favor, tá? Porque você veio aqui para adorar o Senhor e aprender do Senhor, amém? Pastor, eu não vou tomar, eu vou ficar sentadinho aqui no meu canto. Vou me auto-excluir. Posição fetal aqui. Que eu sou um pecador pobre e miserável. Todo mundo vai tomar ceia, não vou nem olhar, para ninguém olhar para minha cara. É demônio puro. Se você quiser ficar sentado, também pode, não tem problema não. Só que aqui ninguém exclui ninguém. Tem igreja assim, fique de pé quem vai cear, quem não vai cear, aceite, se deita no chão, vai para lá para fora. É você e Deus, meu irmão. Quem é que examina quem? Examine o homem assim. Fala assim, examine o homem assim mesmo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você vai cear? Fala assim, problema é seu. Pronto. Entendeu? Se você não vai cear, problema é seu. Se você vai cear, problema é seu. Agora veja só. Eu não vou não para a igreja porque hoje é ceia. Gente, você ia perder um estudo desse aqui, gente. Misericórdia. Até a live do que funcionar hoje. Mas eu falei, vai gravar. Deixa gravada essa aula, porque você vai mandar para 300 pessoas. Pai, ele não está em igreja que está consagrando o pastor Mirim. E nem profeta Mirim. Amém?
Então se você vai cear, é sua vida com Deus. Se você não vai cear, amém, eu tenho certeza que um dia você vai tomar ceia também, meu irmão. Eu tenho plena certeza disso. A ceia não é algo banal para que se tome de qualquer jeito, mas também não é algo para se excluir do corpo de Cristo. Fala assim: eu sou filho de Deus. Fala: eu sou filho de Cristo. Agora examine a você, se você pode ou não tomar. É algo seu. É algo que você tem que ver. Olha lá, o líder não tomou, misericórdia. Tem que pegar a ceia aqui. Ele faz assim, ó. Ele pega a ceia dele e faz assim, ó. Como é que é o nome daquele? Tinha um negócio no Zorro Total que tinha um zoião assim. Como é que é o nome? Hã? Ah, o Zeca Pimenteira. Ele pega a ceia aqui, ele fica assim, ó. Johnny, não Senhor? Tá em pecado. Sabia. Certeza. Eu quero saber quem é um infeliz que não peca. Estar em pecado é uma coisa e pecar é outra, tá bom? Estar em pecado é você saber que você está errando e continua fazendo. Pecar, você vai, é tropeço. Você está aqui andando daqui a pouco. Oh meu Deus, me perdoa, eu vacilei, eu errei, obrigado. Porque se fosse assim, se fosse pecar e não tomar ceia, não tinha um ser humano nessa face da terra que podia tomar ceia. Podia, Raquel, tomar ceia? Quem é que ia tomar ceia? Porque eu tenho certeza que eu pequei esse mês. E se você não pecou, você é melhor que eu, melhor que todo mundo que está aqui dentro, melhor que a raça humana todinha. Eu não sei nem que você está ainda na terra. E não criou asa e saiu voando. De tão bom que você é. Eu falei que às vezes tem um pecado besta. Eu falo assim, Lourenço chama, papai, vamos brincar. Papai está cansado. Papai não está cansado. Mas papai não quer brincar. Mas eu falo, papai está cansado. A Helena chega lá e, mamãe, me dá 10 reais. Eu não tenho, tá lá com 10 reais na conta. Mentiu, pecou. Tinha o dinheiro? Tinha, mas... Mãe, o Thiago está aí na porta. Disse que eu não estou, não. Isso aqui, filho, se isso aqui fosse julgamento para entrada no céu, ia ficar metade do país. Fulano veio trabalhar hoje porque estou doente. Hoje à noite vai ter gente que vai pecar. Vai ter, pastor? Vai ter o culto aqui. Aí vai ter o jogo do Brasil. Aí eu vou perguntar, e não foi pro culto? Oh, pastor, você não sabe o que aconteceu. Oh, pastor, você não acredita. Eu, misericórdia. Foi o Brasil? Não, oxa, jamais. Misericórdia, olha aí a profecia aí. Amém? Vocês vão estar aqui hoje à noite, né? Não, vocês vão lá para a igreja do profeta Mirim. Misericórdia. Então a ceia é para ser um momento leve. Amém? É para ser um momento descontraído. É para ser um momento de alegria, de comunhão. É para ser um momento que a ceia não é qualquer coisa, não é, meu irmão. Então não tome. Se você não se sente, né, na forma de tomar, não tome, por favor. Amém? Quem vai servir a ceia pode pegar lá. Feche seus olhos. Gente, quem não vai cear, fique em pé. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor. Vamos participar desse momento de adoração. Porque aqui também é um momento de adoração ao Senhor, amém? Então não é um momento de exclusão, tá? Amém? Feche seus olhos. Vamos apresentar os elementos. Pai, aqui está, ó Deus, a ceia do Senhor. Pai, agora esse pão não é mais o pão, mas é sim a tua carne. Ó Deus, esse suco não é mais só um suco, mas, ó Deus, é o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu consagro agora, Deus, esses elementos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, aqueles que vão participar, ó Deus, que eles, ó Deus, sintam, ó Deus, a presença do Senhor de forma extraordinária. Ó Deus, que eles venham, ó Deus, força e vigor para continuar, ó Deus, na jornada que é, ó Deus, o Evangelho de Deus. Pai, para aqueles que não vai ceiar, meu Pai, que o Senhor venha dar força e coragem, ó Deus, para se abster daquilo que é errado, daquilo que é ruim, Pai.
Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, mas que todos nós, ó Deus, viemos entrar, ó Deus, no espírito de adoração ao Senhor nesta manhã, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu louvo ao Teu nome, eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção enquanto o pessoal vai distribuir. Você que não vai participar, fique em pé também. Vamos adorar o Senhor junto, amém? Vamos cantar essa canção em louvor ao nosso Deus. O mais alto que você puder, cante a Ele, declare. Oh, Deus leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. oh, Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso chegar somente pelo sangue. adora o Senhor e declare que nos lava. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. Oh, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que pegou a ceia, você pode abrir o copinho, pegue o pão. Você que não pegou, interceda, ore ao Senhor, fale com Ele em seu coração. Porque assim também vos ensinei que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Poder comer do pão? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Poder beber do cálice do sangue de Jesus. E todos poder adorar o Senhor agora em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Eu sou livre. Cante isso ao Senhor, declare. Eu sou livre. Você é livre para estar na presença dEle. E nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Oh, aleluia. Eu sou livre. Nada além, nada além, Do sangue nada além do sangue de Jesus. sempre, Oh, pra sempre exaltado é. você pode adorar Ele, declare. Adorado é pra sempre. Ressuscitou Ressuscitou pra sempre.
Para sempre. Pra sempre exaltado Para sempre. pra sempre Adorado é. Para sempre ressuscitou. só a igreja, para sempre, declara a igreja. E para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. E ressuscitou. Oh, anabaxara balabara balabala baxara balaba. Racalabaceira na labalabalaba. Darada galada sere da labalaba. Direcadarabassúria da labalaba. Eu profetizo avivamento sobre a sua vida. Eu profetizo avivamento sobre o teu ministério. Eu profetizo renovo sobre a tua vida. Aleluia. Eu profetizo intimidade. Eu profetizo sobre a sua vida sede e fome da presença dEle. Eu profetizo sobre a sua vida amor pelas almas. Eu profetizo sobre a sua vida a caridade. Eu profetizo sobre a sua vida entrega. Eu profetizo sobre a sua vida fome. Rabaxarabalabalabalabalaba. Oh, aleluia. Arabaxarabalabalaba. Oh, cantamos aleluia. Cantamos. Oh, cantamos Aleluias, cantamos aleluia. cantamos O nosso rei venceu. O nosso rei venceu. Cantamos. E é por isso que estamos aqui. Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Oh, e o Cordeiro venceu. Cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos. aleluias, cantamos aleluias. Para sempre, toda a igreja, para sempre. Pra sempre adorado, Tu és pra sempre ele vive. Ressuscitou, Arabassarabalabacherabalaba. ressuscitou, Carabaçorabalaba. Para sempre, para sempre. exaltado, Oh, aleluia. Para sempre adorado, sempre. pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Pai, nós glorificamos o teu nome. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor se fez real neste lugar e se faz real neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos traga a noite para estarmos aqui cultuando ao Senhor. Estaremos aqui, ó Deus, louvando ao teu nome, porque o Senhor é glorificado sobre nós. O Senhor é glorificado em nosso meio. Nós estamos aqui por ti e para ti. Glória, honra seja dada ao Senhor, Pai. Nós agradecemos, ó Deus, nos deu um domingo maravilhoso, em paz com a nossa família, de alegria, de prosperidade, de shalom. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao teu santo nome. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Amém. Aperta a mão do irmão do seu lado e fala assim: de noite eu te espero aqui, às 19h30. Você não vai faltar. Somos corpo. Aleluia. Assim Deus abençoe a todos. Obrigado a todos, até a noite. Deus abençoe vocês. Unidos
expressando a glória do Senhor, uma família